próximo item que você vai analisar, terceiro passo, você vai, como que eu posso chamar? Analisar a tríade, né? Vou chamar aqui. Tríade do investidor inteligente, que eu chamo. Jaque, o que é a tríade? A tríade do investidor inteligente. Vamos lá, vou mostrar para vocês agora, vocês vão conhecer. Essa ferramenta, gente, vocês têm que colar sei lá, no caderninho aí de vocês, toda vez que for escolher um investimento, vocês utilizarem ela. Então, deixa eu subir aqui, ó. Qual que é essa tríade? Então, qual que é a tríade do investidor inteligente? São 3 pontos principais que você precisa analisar. É o risco, na verdade, o prazo. Vamos começar pelo prazo. O risco. E por último, mas não menos importante, analisar também a rentabilidade. Mas aqui eu estou simplificando para vocês. Vamos lá. Prazo, na verdade, o correto é a gente falar liquidez, né? Liquidez que representa o prazo. O risco é o nível de risco que você vai escolher, certo? Se é alto, médio ou baixo risco. E a rentabilidade é o tipo de rentabilidade daquele investimento. Se é pré, pós-fixado, se ela está pagando bem, se não está pagando bem. Então, vamos lá. Quando você vai escolher, analisar um investimento, né? Então, vamos colocar aqui. Quando você vai fazer essa análise, você vai começar vendo esses 3 pontos. O que significa cada um deles? O que é cada um desses itens? Eu vou diminuir aqui para escrever. Então, vamos lá. Liquidez é o tempo que você pode resgatar aquele valor de volta para a sua conta corrente. Isso aqui é de forma bem simplificada, viu, gente? Só para vocês entenderem. Mas basicamente assim, ó, quando você vê lá, liquidez diária, significa que leva um dia para chegar no para você resgatar aquele valor que você resgata, solicita o resgate, ele cai no mesmo dia. Liquidez D mais 30 significa que dali 30 dias é o tempo de resgate. Assim como tem alguns que têm vencimento, né? Então, o vencimento daquele investimento pode ser para dali 6 meses ou dali 1 ano. E aí, a liquidez dele também vai ser de acordo com o vencimento dele. Então, a primeira coisa que você tem que analisar é, de acordo com a meta, vamos voltar aqui, a meta que você está escolhendo, certo? Qual que é o prazo que a sua meta permite que você mantenha aquele dinheiro investido? Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó, a reserva de emergência. Quando se trata de liquidez, é uma coisa que você pode deixar presa por 2, 3, 5 anos? Não. Então, vamos analisar aqui, quando se trata de liquidez, a reserva de emergência, que é o que eu chamo de ROSE, né? Eu chamo de ROSE. A reserva de emergência, ela precisa ser um dinheiro que fica ali disponível para você a hora que você precisar. Quando você precisar, aquele dinheiro tem que estar disponível. Então, você concorda comigo que ele tem que ter alta liquidez, você tem que conseguir resgatar rapidamente. Já se fosse uma meta mais de longo prazo, como por exemplo, essa segunda aqui, vou comprar um carro. Um carro já permitiria você deixar o seu dinheiro lá investido por 1 ano e meio, 2 anos, né? 3 anos, 5 anos, depende aí do tempo que você quer atingir aquela meta, certo? Então, aqui já o prazo já poderia ser mais longo, poderia ser um investimento que o seu dinheiro fica lá por mais tempo. Então, vocês estão começando a entender como que é a correlação entre a meta que você tem e a escolha de investimento?
Então, vamos lá. Ok, já que entendi. Liquidez é o prazo que leva para eu ter o meu dinheiro de volta, o tempo que eu posso resgatar ele de volta. E quando se trata de risco, né? Risco, o que é o risco? É a probabilidade, na verdade, ó, eu vou até pôr um post explicando também. Qual que é a chance? Vou simplificar. A chance de você ganhar ou perder naquele ativo. Aí, como assim, já que ganhar ou perder? Porque quando você investe, coloca o seu dinheiro, né, para render, você basicamente vai estar tem um risco envolvido. Mas tem alguns investimentos que o risco é menor e tem outros que o risco é maior. Então, quando se trata aqui de risco, a gente sabe que investimentos mais seguros são, por exemplo, renda fixa pública, renda fixa privada, renda fixa de empresas, certo? E aí, quando se trata de investimentos em renda variável, o risco já vai aumentando. Então, por exemplo, na reserva de emergência, eu posso assumir um grande risco? Não, você não pode. Por quê? Aí o investimento ele tem que estar seguro para a hora que você precisar do dinheiro, não correr risco, né, de você perder aquele dinheiro. Já se é um investimento mais de longo prazo, você já pode assumir um risco maior. Por quê? Porque o longo prazo ele permite que o seu dinheiro fique lá trabalhando por mais tempo. Então, você precisa entender qual que é o nível de risco. Primeiro, que a sua meta permite você assumir. E segundo, qual que é o nível de risco que você está disposta a assumir. Porque às vezes é até uma meta de longo prazo, como por exemplo, eu vejo muitas mães, alunas minhas que são mães, que querem investir para os filhos. Mas elas ainda estão começando e não se sentem confiantes o suficiente para colocar, por exemplo, o dinheiro numa renda variável mais arrojada. Apesar de ser um investimento de longo prazo, que permite assumir grandes riscos, o perfil dela vai contra aquilo. Então, ela acaba investindo em investimentos de risco compatíveis com a meta dela e também compatíveis com o perfil de investidora dela, né? Então, aqui, por exemplo, o risco, eu acho sempre importante você considerar tanto o risco da meta, como também o do seu perfil de investidora. Quando você está disposta a assumir, né? Se for os meninos ricos presentes, não se incomodem quando eu falar rica, mas são todos vocês são bem-vindos. É só costume aqui, porque a maioria é tudo mulherada, né? Beleza, então vamos continuar aqui. Entendemos liquidez, entendemos risco e agora a rentabilidade. O que eu vejo de rentabilidade, que é um ponto mais importante de você levar em consideração, né? Deixa eu colocar aqui. A rentabilidade, o que é a rentabilidade, né? É quanto aquele investimento vai te render ou vai te pagar de juros, né? Então, é claro que quanto melhor a rentabilidade, mais feliz a gente fica, né? Mas uma coisa que a gente tem que observar também é o tipo de rentabilidade. Se é, por exemplo, na renda fixa nós temos a pré-fixada, a pós-fixada, e na renda variável nós temos a oscilação do mercado, que daí ele vai acompanhar a oscilação média do mercado, certo? Então, é sempre importante você identificar o quê? No momento atual, qual é o tipo de rentabilidade que vai ser mais favorável para sua carteira? Como, por exemplo, hoje lá no grupo nós tivemos uma dúvida do Leandro, perguntando qual investimento que faria mais sentido de acordo com se era um pré-fixado, um pós-fixado ou um indexado ao IPCA. E aí, como nesse momento nós estamos com a taxa de juros alta, a rentabilidade que faz mais sentido são rentabilidades que segurem essa taxa de juros mais alta, para quando a taxa de juros voltar a cair, essa rentabilidade ela ficar lá mais tempo rendendo bastante. Então,
o tipo de rentabilidade, né? Quanto vai render e o tipo de rentabilidade é importante você observar também na hora de escolher o investimento. Então, resumindo todos os 3 pontos aqui. Primeiro lado do triângulo, liquidez, ou seja, quanto tempo o seu investimento vai poder ficar lá aplicado? É curto, médio ou longo prazo? Sempre se faça essa pergunta. O risco, qual é o risco que a sua meta permite você assumir e qual o risco que você está disposto a assumir? Baixo, médio ou alto risco, né? E quando se trata de rentabilidade, qual é a rentabilidade que mais vai favorecer a sua carteira de investimento?